Você usa apenas 10% do seu cérebro? E se eu te dissesse que você não usa apenas 10% do seu cérebro, mas praticamente 100% dele todos os dias? E tem mais. A medicina já viu o que acontece quando quase todos os neurônios do cérebro disparam ao mesmo tempo. E o resultado não foi genialidade. Não foi superinteligência. Foi uma emergência médica. Hoje eu vou te mostrar por que o famoso mito dos 10% está completamente errado e o que realmente aconteceria se você tentasse usar todo o potencial do seu cérebro de uma só vez. Como bombeiro e estudante de enfermagem, eu aprendi que entender como o corpo realmente funciona é uma das melhores formas de evitar erros perigosos. E poucas ideias são tão populares e tão erradas quanto essa história de que usamos apenas 10% do cérebro. A verdade é muito mais interessante e muito mais assustadora. Vamos direto ao ponto. Não existe nenhum estudo científico sério que tenha concluído que usamos apenas 10% do cérebro. Essa ideia surgiu há mais de 100 anos, quando a neurociência ainda estava começando. Na época, os pesquisadores conseguiam identificar áreas responsáveis pela visão, pela fala e pelos movimentos, mas não entendiam completamente a função de várias outras regiões. Algumas pessoas passaram a interpretar isso como se essas áreas fossem inúteis ou estivessem desligadas. Mas hoje sabemos que não era nada disso. Essas regiões são justamente as responsáveis por integrar informações, conectar memórias, emoções, planejamento, criatividade e tomada de decisões. Ou seja, elas nunca estiveram vazias. A ciência apenas ainda não sabia exatamente o que elas faziam. Imagine uma cidade. Nem todos os lugares ficam lotados ao mesmo tempo. O hospital tem horários de maior movimento. As escolas têm outros. Os parques também. Mas isso não significa que os prédios estejam abandonados. Eles apenas entram em ação quando são necessários. Seu cérebro funciona da mesma forma. Enquanto você lê este vídeo, áreas ligadas à visão, linguagem e compreensão estão extremamente ativas. Se você começar a correr agora, outras regiões assumem o protagonismo. Até durante o sono, seu cérebro continua trabalhando intensamente. Ele organiza memórias, regula hormônios, processa emoções e elimina resíduos produzidos durante o dia. Exames modernos conseguem observar isso em tempo real. Eles mostram diferentes regiões sendo ativadas constantemente de acordo com a tarefa realizada. Não existe uma grande área escura esperando para ser desbloqueada. Praticamente cada parte do cérebro possui uma função importante. Agora chegamos à parte que quase ninguém conta, e talvez a mais surpreendente deste vídeo. O cérebro funciona graças a um equilíbrio extremamente delicado. Alguns neurônios recebem sinais para disparar, outros recebem sinais para permanecerem silenciosos. Esse equilíbrio permite que você se concentre em uma conversa sem prestar atenção em centenas de outros estímulos ao mesmo tempo. Permite lembrar de uma informação específica sem que todas as suas memórias apareçam de uma vez. Permite pensar com clareza. Mas o que acontece quando esse sistema perde o controle? Quando uma enorme quantidade de neurônios dispara ao mesmo tempo? A medicina tem um nome para isso: convulsão generalizada. Como socorrista, eu já presenciei crises convulsivas, e elas estão muito longe da ideia de um cérebro operando em modo máximo. Durante uma convulsão, ocorre uma tempestade elétrica desorganizada. A pessoa perde a consciência, perde o controle dos movimentos, perde a capacidade de raciocinar normalmente. Ou seja, quando a atividade elétrica cerebral se torna excessiva e descontrolada, o resultado não é inteligência ampliada. É exatamente o oposto. É um colapso temporário do funcionamento cerebral. Por isso, a eficiência do cérebro não está em usar tudo ao mesmo tempo. Está em ativar as regiões certas, no momento certo, enquanto as demais permanecem em equilíbrio. Se não existe nenhum botão secreto para desbloquear os outros 90%, existe alguma forma real de melhorar o funcionamento cerebral? Existe, e ela se chama neuroplasticidade. Seu cérebro é capaz de criar, fortalecer e reorganizar conexões ao longo da vida inteira. Não é sobre ativar áreas escondidas, é sobre fortalecer as conexões que já existem.
O primeiro passo é dormir bem. Grande parte da consolidação da memória acontece durante o sono. Dormir pouco reduz drasticamente sua capacidade de aprender e reter informações. O segundo passo é praticar atividade física. Exercícios aeróbicos estimulam a circulação cerebral e favorecem regiões ligadas ao aprendizado e à memória. O terceiro é desafiar o cérebro. Aprender um idioma, tocar um instrumento ou desenvolver uma nova habilidade força a criação de novas conexões neurais. E por fim, cuidar da alimentação. Nutrientes adequados ajudam a proteger e manter o funcionamento saudável dos neurônios ao longo dos anos. Nenhuma dessas estratégias desbloqueia partes ocultas do cérebro, mas todas ajudam você a utilizar melhor o cérebro que já possui. O mito dos 10% é confortável, porque faz parecer que existe um potencial escondido esperando para ser liberado. Mas a ciência mostra algo muito mais interessante. Você já usa praticamente todo o seu cérebro. Só não usa todas as partes ao mesmo tempo. E ainda bem, porque quando a atividade elétrica cerebral perde o controle, o resultado não é genialidade, é uma emergência médica. Agora eu quero saber, o que mais te surpreendeu? Descobrir que você já usa praticamente 100% do cérebro ou saber que ativar tudo ao mesmo tempo pode causar uma convulsão? Escreve aqui nos comentários. E se você conhece alguém que ainda acredita no mito dos 10%, compartilhe este vídeo com ela. E se inscreva no canal, porque no próximo vídeo eu vou mostrar o que acontece no seu corpo segundo a segundo durante um engasgo e por que agir rápido pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Até a próxima!